Qual é a diferença entre caçar e casar? Quem casa foi caçado. Caçar quando se mata um animal. Casar quando o animal se mata sozinho. Quituto, como é que as freiras secam a roupa? Com os padres. Com vento. Estiveste quase. Cabi, Na Lente é o programa que sempre quiseste fazer ou ainda está muito longe, ainda estás muito longe daquilo que te fez apaixonar pela televisão? É o que eu sempre quis fazer. Sempre quis fazer um conteúdo de jornalismo investigativo com a profundidade que nós buscamos no Na Lente. E quando fui atrás da formação em jornalismo investigativo, senti-me ainda mais provocado a fazer. Edson, Quitutense TV, a propósito do quarto poder, achas que hoje criadores de conteúdos como tu têm algum poder ou influência na sociedade? Estamos a estragar relações. Já comecei a elogiar, tipo os governantes. Hoje em dia, a maioria das pessoas, especialmente os jovens, passam mais tempo na internet, no telefone, no computador, nos tablets, do que na televisão. E muitos de nós temos aquela tendência de nos informarmos primeiro na net e depois confirmar na televisão, mas nem sempre todos têm essa facilidade, ou seja, têm esse desejo de confirmar. Muitos deles, basta ver algo numa página, ainda que não for credível, eles aceitam. Como que aconteceu no caso do Coutinho, muitas páginas já estavam a avançar que o Coutinho faleceu e outra coisa, e pessoas me ligavam para mim: Edson, você que é o fofoqueiro da escola, o Coutinho morreu mesmo, não sei o que, eu vi aqui na página e não sei o que. E por vezes não é verdade. Agora imagina, a mãe do Coutinho tem um vizinho que viu que o Coutinho morreu na internet. O vizinho já chega: teu filho morreu. Ela pode apanhar um ataque do coração, morre, e o Coutinho está lá no hospital, está bem de vida. Então nós temos sim muito poder. E é perigoso. Pois é, a minha questão aqui é essa, mas do outro lado, alguma vez tiveste problemas por causa dos conteúdos que tu fazes? Sim, já tive algumas vezes e é estranho, quase sempre é com mulheres. E a primeira vez que isso aconteceu, tentaram chamar a polícia e outra coisa, mas resolvemos tudo no off. Eu não aprendi nada com aquilo, continuo a fazer a mesma coisa. Yeah. Muita gente reclamou que um dos programas falou apenas da homossexualidade como algo da sociedade mais baixo. Muita gente reclamou. Eu particularmente sei que no Parlamento tem muito gay, a contar com a parceirice que eles andam a fazer ao povo angolano nesses anos todos. Por que a reportagem não abordou classes mais altas? Não está atendendo o telefone, tal como a mim, a pensarem que é PGR? Não, olha, nós somos jornalistas. E eu sou de uma escola que acredita que o jornalismo deve servir fundamentalmente para aqueles que não têm voz. Principalmente para o tipo de conteúdo que eu faço. Antes de fazer referência aos gays e transgêneros, pensem comigo sobre a gravidez na adolescência. Onde é que é dramático? É na classe média alta ou na classe pobre? Se nós não mostrarmos o drama do Rocha Pinto, quem mostra? Quem se engravida na classe média alta? Minha filha só tem 8 anos. Se engravidar aos 14, eu mando de castigo ao Brasil. Pode fazer um aborto na multiperfil. E aquela velha que nós mostramos, que sustenta a todos, quem vai relatar esse drama? A comunicação social tem que incidir sobre as reais preocupações das pessoas. Nós vivemos num momento de desconfiança permanente, porque saímos de um período complexo. É por essa razão que desconfiaram que os pastores me pagaram. E hoje o programa não saiu. Exatamente. E hoje eles estão preocupados. O que é que vai dar? E ligam a toda hora. Eu assim, não, você faz o teu ministério que eu estou no meu. Assista o programa mais longo. Mas as pessoas não conseguem perceber que hoje eu faço o meu trabalho com a maior das independências possíveis. Portanto, em relação, voltando para os gays e transgêneros, nós abordamos pessoas ligadas supostamente à elite gay e foram as primeiras a buscarem por privacidade. Os que reclamaram, nós ligamos.
Os que reclamaram, nós ligamos. Não quiseram aparecer. O jornalista tem pauta. Não é um indivíduo que vai sobre a rua do nada. Então, nós decidimos focar a nossa história para histórias nunca contadas. Nós já conhecemos Titi, Cade Lima, já conhecemos todo mundo. Quem é que reclamou mesmo? Também conhecemos. Também conheço. Mas ninguém conhecia a Betânia. Ninguém conhecia a Paulette. Ninguém conhecia a Bruna. Ninguém conhecia os personagens que nós demos a conhecer. Com histórias complexas. Quituto, quando é que regressa o César Luana? Tinha que ser agora, meu, já no hospital, meu! Quando é que regressa o César Luana? Olha, para ser sincero, não sei. Eu tentei fazer o CSI regressar esse ano, mas é um programa no qual eu não tenho ganhos monetários, não é? E eu faço gastos. E por vezes ainda com os gastos que eu tenho há muitas dificuldades para poder fazer gravações, falo dos atores, transporte e etc. E quase sempre que eu tenho uma ideia, fico sempre a pensar, vamos dar esse trabalho todo para fazer um programa ou uma websérie e depois ou os atores ou a atriz ou sei lá o que não vão aparecer. E por vezes também é tanto trabalho e chegas quando pões o vídeo na internet, não há aquele retorno em termos de visualizações. E também tem aquelas pessoas que gostam mesmo, assistem, mas não têm aquela cultura ou o hábito de partilhar, para as outras pessoas também verem. E isso, de certa forma, me tira a motivação de fazer mais vídeos. Portanto, eu me foco mais vezes, ou seja, ultimamente eu me foco mais em vídeos curtos. E que tem como jornalismo de investigação em Angola. O Nalente não é o primeiro programa nesse sentido. Por exemplo, o Mac Angola o Rafa Marques já faz isso há algum tempo. Onde é que nós podemos identificar jornalismo de investigação? Não, nós temos muita coisa a ser feita. Temos muitos profissionais que abordam em profundidade muitos temas. E muitos desses profissionais estão em jornais privados, alguns deles são premiados, outros na TV Zimbo. A TV Zimbo tem um programa, porque às vezes nós temos a ideia de que jornalismo de investigação é só jornalismo de denúncia. Essa ideia não é completamente verdadeira. Portanto, o jornalismo investigativo, ele pode ser também temático. E hoje nós vemos, os jornais fazem muita matéria de investigação cultural, matéria de investigação económica também, e algumas delas acabam em denúncias. O Rafael Marques faz um trabalho muito de investigação na base da denúncia, que para digamos assim, para a escola do jornalismo de investigação da denúncia é o purismo, né? É aquilo que é. Deve ser. E nós temos muita gente. Penso que agora, com esse momento que vivemos, nós vamos ter a oportunidade de ver na nossa televisão conteúdos de jornalismo investigativo. Tipo Fala Angola. O Fala Angola, é assim, eu não considero o Fala Angola um programa de jornalismo investigativo. Aquilo é uma tentativa do Salou fazer stand-up. Isso já o Tiago é que está a dizer. Sim, sou eu. Eu acho o Fala Angola um programa de intervenção direta em relação àquilo que são as preocupações das pessoas. Se olhar para... Eu não devia fazer isso, não posso olhar para o conteúdo alheio e fazer análise, nem é esse o meu interesse. Mas penso que a profundidade nas matérias ela ainda precisa ir à busca. Então. Kits, o que é que precisa de acontecer para tu criares algo sobre isso? Há algum critério? Imagina que o Zé não foi preso. Mas tu não fizeste nada sobre isso porque és um cagão. Mas imagina que o Zé não foi preso. E portanto aconteceu alguma coisa. Lá está, esse é um bom exemplo. O Zé não foi preso, mas nem por isso tu fizeste algo por causa disso. Mas imagina, se o Preto Show diz que é 1 litro de arroz, tu fazes alguma coisa. Qual é o critério que tu tens para definir, vou usar com isso? Política não, né? Eu falo mais das coisas que estão no meu radar. Ok. Não é? Eu disse sempre, nunca fui muito atento à política.
E tudo bem, esse assunto está na boca do povo e etc. Mas há casos que, se eu não tenho uma ideia que eu já sei que vai ser algo engraçado, o pessoal vai consumir bem, eu não faço nada. Eu não escolho assuntos simplesmente para dizer o que o Edson também fez. Por exemplo, recentemente teve o caso do Kelly Silva com a brasileira e essa coisa toda. E muita gente estava a perguntar: Edson, você não faz vídeo do Kelly Silva, por quê? Não sei o que, já ficaram amigos. Eu estava assim, tipo, eu vi, mas não me interessou de início, porque eu não tinha nenhuma ideia que tinha piada para eu falar sobre o assunto. Só acho que depois de umas 3 semanas ou 4, que ele lançou um segundo vídeo, ou seja, lançou um videoclipe do Kenny, em que tinha as bases que eu podia juntar com a situação dele com a brasileira e fazer um vídeo a meu estilo. Portanto, o Zé tem que lançar um videoclipe. Lá dentro vai ser difícil. Neide Sofia ou Preto Show? Neide. Neide, claro. Ainda por cima agora que está quase a ficar solteiro. Não, porque eu parei de amamentar com 4 anos de idade. Tu paraste de amamentar. Já tinhas leite. Para quando uma reportagem sobre os governantes que claramente vivem acima das suas possibilidades? Ou seja, vivem na casa do Estado. Não é na casa da velha, é na casa do Estado. Eu fiquei um pouco indignado, porque hoje a atualidade política, política não digo, judicial do país, tem outro endereço. É aqui o Rangel, né? E eu ficava assim, eu olhava para os noticiários e não via nada. Ou seja, não existia, não sei se agora existe, uma preocupação da classe de montar tenda aí para quem é o próximo. Quem é o próximo? Mas isso tem que preocupar os jornalistas. Ninguém fotografou nem sequer o casaco do Zeno a entrar no carro, nada. Como é que nós temos o fato em primeira mão? Ninguém está preocupado com o fato em primeira mão. Ninguém conseguiu filmar o Augusto Tomás a chegar. Ninguém tem uma fonte dentro da Procuradoria-Geral que liga assim: olha, Tiago, vou prender o caminho daqui a pouco. Ninguém tem. Então, eu fico assim um pouco preocupado. E pronto, eu também tenho interesse e nós temos ali nos temas, coisas que vão caminhar para esse sentido. Caraças. Fiquem atentos aos próximos naletes. As TVs, que tudo. As TVs, jornais, rádios e revistas ainda são mais importantes e seguras que a internet? Ou não é por isso? Está a receber dinheiro. Mas a internet hoje também faz muito dinheiro. Não, mas não nós. Ou seja, não para angolanos. Ok. Em Angola. Ainda é muito prematuro para nós começarmos a ver dinheiro. Para começar a ter dinheiro na internet, parte mesmo de uma iniciativa privada. Não, em condições normais nós tínhamos que receber dólares. Internet, dólares, né? Não só. Primeiro já tem a questão de que o YouTube não paga, né, para pessoas que vivem cá, ou seja... Porque nós não somos um país que dá confiança. Isso lá, aqueles pontos lá de cima que tem que resolver essa parte. E também tem a questão que muitas das empresas que poderiam estar a investir em conteúdos na internet são essas que ainda não confiam, preferem sempre a televisão, a rádio e outros meios de comunicação, mas não sei até onde é que fica a cabeça deles, porque as pessoas ao meio do tempo estão na internet, estão com o telefone, mesmo tu para fazer entrevista, estás o tempo todo no telefone. Por que a vaca come erva, bebe água e dá leite e não chá? Sempre falando de leite, eu penso na Neide Sofia. Engraçado, porque aqui está escrito perguntas é nenhuma. Mas pronto. Temos perguntas para o Edson e para o Cabingano. Sim, Cabingano, sabemos que esteve ligado, ou não sei se continua ligado ao teatro. Queria também saber, a semelhança da sociologia, se tem também alguma influência, a tua experiência de teatro, aquilo que fazes no teu trabalho como jornalista? Toda. Eu, se não fosse o teatro, não estaria à vontade nas reportagens. Eu comecei a fazer teatro muito cedo, tinha 12, 13 anos mais ou menos. E quando cheguei aos 17 anos já era o responsável do grupo.
Então passei a escrever muito, fazer guiões, montar peça, representar o grupo em várias reuniões, conhecer o mundo do teatro em Luanda, fazer parte do movimento teatral de 96, mais ou menos. E eu aprendi muito. Concentração, dicção, a vontade, a capacidade de criar histórias, a observação. O ator é uma pessoa extraordinária. E esse lado artístico funciona perfeitamente na hora em que vamos juntar a tudo o resto que fazemos na vida. Né? Mesmo para criar uma moça, você sabe que tem que estar tranquilo, tem que dizer o que ela quer ouvir. E é isso que nos deixa tranquilo. Vamos fazer um direto, é a vontade do teatro que te deixa aí em pé. Porque se não tiver essa experiência artística, a vontade é de fugir. E eu conheço profissionais da comunicação, eu só posso falar da televisão, que não se sentem à vontade em falar, fazer diretos, porque não desenvolveram a capacidade de argumentação que o teatro nos dá com muita facilidade. Portanto, eu hoje, e sempre dei aulas de teatro, insisto, as crianças têm que fazer teatro. Elas têm que fazer teatro no processo de formação da própria personalidade, porque é aí onde elas se vão estabelecer como pessoas. Não temos mais questões, não é? Senhoras e senhores, muito obrigado pela vossa presença. Uma grande salva de palmas para Edson Pituco, capitão da Costa.